Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor João, da Igreja Santidade e Justiça. E eu quero estar fazendo mais um estudo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar trazendo um tema da palavra do Senhor que vai falar hoje sobre o crente joio e o crente trigo. Qual tipo de crente você é desses dois que foi falado? Quero estar aqui lendo na palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 13, que diz assim, Mateus 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela está falando sobre a diferença entre o joio do trigo. A comparação do verdadeiro cristão é com o trigo, porque o trigo ele serve para ser colhido quando ele está maduro, quando ele está pronto. E a diferença do joio é que o joio parece com o trigo, mas ele não é trigo. Ele cresce junto com o trigo, mas ele não tem por dentro algo de semente. Ele é oco, ele é seco. Então a Bíblia está dizendo que o crente que é trigo, ele obedece, ele cresce e amadurece espiritualmente, e esse dá muito fruto, porque é um crente, irmãos, que obedece a palavra, obedece a doutrina do Senhor, que anda na retidão, que anda em santidade. Já o crente que é trigo, ele não tem nada de bom, ele só tem casca, só tem aparência de crente. Então, meus irmãos, você conhece a diferença de um verdadeiro cristão quando ele se comporta como tal, quando ele vive a palavra de Deus, quando ele se veste como um cristão, quando ele fala como um cristão, ele cumpre o que ele fala, ele obedece a Deus por amor, não por obrigação. Já o joio é um crente, irmãos, que ele está misturado com o trigo, mas ele não se parece com o trigo, ele não é como o trigo. Ele é um crente que ele está no meio dos verdadeiros, porém ele é falso, ele não tem obediência na palavra, ele não anda na doutrina, Você vê muitos crentes, que estão aí no mundo, que se veste, como os mundanos, veste indecente, vestes estranhas, e essas roupas, irmãos, que faz com que provoca a lascívia, provoca a sensualidade, e isso traz escândalo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Então a Bíblia fala que o joio vai ser arrancado, tudo que causa escândalo, que comete iniquidade, vai ser cortado, vai ser tirado do meio da congregação do justo, porque, meus irmãos, no céu não vai entrar o pecado,
No céu vai entrar os arrependidos, os lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, para começar aqui falando sobre o crente que é trigo, ele tem uma vida espiritual ativa. Ele é um cristão, irmãos, que cumpre o seu dever como crente, né? Muitos têm nome de crente, tem nome que vive, né? Mas está morto, porque ele anda conforme o curso deste mundo. Ele já se conformou com este mundo. Então, para ele tanto faz, tanto fez, né? É um crente fariseu, né? O crente fariseu, ele prega a palavra, mas não vive, né? Muitos estão pregando, mas não estão vivendo mais em santidade, né? Perdeu o amor, né? Não ama mais o próximo, né? Ele só é preocupado consigo mesmo. Então esses crentes, irmãos, que são joio, vão ficar para trás, não vão ser arrebatados, né? Só vão ser arrebatados os que viveram em santidade, os que fizeram a vontade de Deus, os que pregaram nas ruas, nas praças, que pregaram, né, nos becos, que pregou fora do templo, né, porque muitos só quer fazer a obra só dentro do templo, só fica entre quatro paredes, mas não é uma igreja que vai atrás das almas, é uma igreja que espera as almas vir. Então, meus irmãos, isso não é viver o verdadeiro evangelho, isso não é ser crente trigo, porque o crente trigo, como diz a palavra do Senhor, que ele vai ser recolhido no seu celeiro, né? A Bíblia fala que os anjos vão vir colher, né? Os ceifeiros, que são os anjos, eles vão vir colher o trigo que está maduro, né? O crente que está maduro espiritualmente, o crente que entendeu a palavra, o crente que ele está disposto a negar tudo nesse mundo, ele não quer saber mais desse mundo, porque agora ele morreu para o mundo, agora ele vive para Cristo, tudo se faz novo, tudo para ele é Jesus, viver para ele é Jesus, e morrer é lucro, porque ele sabe que melhor será o galardão lá na eternidade. Porque as pessoas hoje perderam o temor, irmãos. As pessoas hoje pensam que não existe nem o inferno e nem o céu. Eles acreditam que eles estão vivendo neste mundo aqui e que nada vai acontecer com eles, né? Vai morrer e tudo vai acabar, mas é engano, irmãos. O inimigo, ele quer que você não acredite que exista o inferno, porque é para lá que ele quer levar as almas, é para lá que ele quer levar os desobedientes, né? As mulheres que pecam contra o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, as mulheres que se pintam, as mulheres que cortam cabelo, as mulheres que põem maquiagem, que está servindo a pombagira, que está se enfeitando com os adornos, né, que são proibidos por Deus, desde o tempo lá do Egito, desde quando Deus falou para Moisés, fala para o meu povo, né, que se eles não se desfizerem dos seus adornos, dos seus enfeites, eu não irei no meio de vós e destruirei a vocês. Aí então o povo ouviu aquela notícia, então eles desfizeram dos seus enfeites, e eles tiveram ali, né, a chance, né, que Deus deu para eles, né, de não serem consumidos ali no deserto. Então, meus irmãos, tudo acontece quando as pessoas conseguem entender o Evangelho, né? O Evangelho, irmãos, ele é entendido espiritualmente. Você não vai entender a palavra aqui, discernir a palavra pela carne, não, é só pelo Espírito, porque quem obedece a palavra pelo Espírito, ele vai ser obediente até a morte. Pode falar para ele, olha, é pecado isso aqui, ele vai obedecer, né? Muitos não pregam mais contra o divórcio, né? Porque muitos estão apoiando o divórcio, né? Muitos não falam que divórcio é pecado. Muitos estão deixando as suas igrejas mundanizadas, igrejas que estão, né, como uma empresa, né? Estão enriquecendo, né? Tem pessoas dentro da igreja que são ricas, né?
porque elas só querem ganhar, só querem lucrar, e elas não querem saber da salvação, não querem saber que existe um reino lá no céu preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que negar tudo nessa terra, irmãos. Jesus, ele fala: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Porque, meus irmãos, não é fácil você negar a tua vontade, não é fácil, né, você querer ir por um caminho, né, que você não é acostumado a ir, né? Às vezes a tua carne não quer ir, mas o Espírito Santo está mandando você ir. Vai, né? Vai orar, vai jejuar, vai se separar deste mundo. Mas as pessoas não querem, não. As pessoas querem continuar fazendo a vontade do mundo, querem obedecer aquilo que o mundo fala, né? E essas consequências virão, irmãos, que tudo que o homem planta, ele irá colher. A Bíblia fala, irmãos, que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Se a pessoa estiver semeando na carne, ela vai colher corrupção, mas se ela estiver semeando no Espírito, ela vai colher paz e vida. Então, se a pessoa não plantar, irmãos, no Espírito, ela não vai colher a vida eterna, ela vai ser um crente morno, um crente joio, né? Que o inimigo está semeando joio na vida das pessoas. A Bíblia fala aqui, né, que o inimigo é o que semeia o joio no coração das pessoas. Então, ele que tira a palavra, que não deixa entrar, irmãos. Então, quando a pessoa ela resiste à verdade, à palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus ela é como uma espada, né, ela vai penetrar, ela vai cortar, ela vai repartir, né, o bem do mal, né? Então a palavra, quando ela é lançada, a palavra verdadeira, ela vai, né, cortar, ela vai machucar, ela vai penetrar na alma, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de dois gumes. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus, irmãos, esteja em vós, né? Porque se a palavra de Deus não estiver em vós, né, você não pode dar fruto algum. A Bíblia fala que sem Jesus nada podemos fazer. Então, para que ficar, irmãos, pregando coisas que você não é capaz de viver? Ou você vive, irmãos, aquilo que prega, ou então você é um crente joio, um crente falso, um crente hipócrita, que vive mostrando uma aparência de crente na igreja, né? Muitos falam que é crente na igreja, né? Todo mundo fala: eu sou crente, eu sou cristão na igreja, né? Mas sai da porta da igreja, aí ele se revela quem ele é, ele se revela o joio, ele se revela que ele é aquilo mesmo que a Bíblia fala, né? Que comete iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? É cometer pecado constantemente, comete aquelas mesmas práticas diariamente, todo dia, todo momento, né? E ele não se arrepende, né? Porque uma coisa é que você tem que ter a consciência que você está pecando contra Deus, que você está entristecendo o Espírito Santo, que se você tem o Espírito Santo, você é sensível, você sente quando está desagradando a Deus, você sabe que o que você está fazendo não está agradando ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz aqui, meus irmãos, que os anjos colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Sabe o que é escândalo, irmãos? É você ofender alguém, é você ofender o seu próximo, o seu irmão. Muitas pessoas estão escandalizando ao próximo, estão humilhando o seu próximo e não estão pedindo perdão. Então estão deixando as coisas acontecer para que no último dia, no dia do juízo, seja revelado tudo que está em oculto. Então o que a Bíblia quer falar para nós, irmãos? Que você tem que ser um crente trigo enquanto é tempo. Você tem que andar na verdade. Chega de ficar, irmãos, sendo crente que só vem na igreja, dá o dízimo e pensa que já está bom, já está salvo. Não, meus irmãos, ser crente não é fácil. Ser crente é espinhoso. Ser crente é sofrer. Ser crente é você lutar
contra si mesmo, é contra as tuas vontades. A tua carne, ela tem que ser vencida. Você tem que matar a tua carne. Você tem que ser um soldado guerreiro, né? Dizer não para si mesmo, porque às vezes vem aquela vontade no pensamento, né, de fazer alguma coisa errada, de falar alguma coisa, né, que não deve. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo te segura. O Espírito Santo, né, faz com que você, né, fique, né, controlado por Ele. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele dá domínio próprio, né? Ele deixa você, né, ser manso, ser humilde, ser paciente. Mas quem não tem o Espírito Santo, ele não vai ter isso, irmãos. Quem não tem o Espírito Santo, ele não perdoa, ele não ama. Quem não tem o Espírito Santo, ele odeia, ele fala mal do próximo, ele não quer ajudar ninguém, ele não está nem aí com nada. Então, quem não tem o Espírito Santo, irmãos, você discerne, você sabe que realmente quem está naquela vida não é o Espírito de Deus, é o espírito do engano, o espírito do erro. Então, meus irmãos, o crente joio, ele está pregando nas igrejas, ele está até profetizando, ele está até rodopiando, né? Está entregando falsas revelações, falsas visões, mas pela carne. Você tem que pedir o dom do discernimento, você tem que acordar enquanto é tempo e ser um cristão verdadeiro, porque Jesus vai vir buscar a tua igreja que se santifica, né? Não é uma igreja que está brincando, não é uma noiva que não tem compromisso, né? Ele vai vir buscar uma noiva compromissada, uma noiva fiel, né? Não é uma noiva que tem caso aí com outros deuses, né? Com ídolos, né? Que está adulterando com outros deuses, né? Com Deus do dinheiro, Deus da vaidade, a pombagira, né? Que está bebendo, está prostituindo, está fazendo coisa errada. Naquele dia essas pessoas vão ver, elas vão ser cobradas de tudo que elas fizerem, né? Então, meus irmãos, arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se dos vossos pecados, que a Bíblia fala, irmãos, não entrará nada que contamine a cidade santa. No livro de Apocalipse fala. Então lá não vai entrar o pecado, só vai entrar os que se arrependerem, só vai entrar os remidos do Senhor Jesus Cristo, os que forem lavados, os que buscaram se branquear as suas vestes. Como se branqueia as suas vestes? É você se humilhando, é você se arrependendo, é você buscando viver em santidade. Aí sim as suas vestes vão se transformar em vestes brancas, porque quando você batiza, você recebe as vestes espirituais, as vestes novas, que essas vestes, elas foram lavadas no dia do seu batismo, mas elas vão sujando com o passar do tempo, conforme você vai dando lugar ao pecado. Aquelas vestes representam a impureza, a sujeira do pecado, que mancha a vida do crente. Então, meus irmãos, o que a Bíblia fala, irmãos? Que o crente, o trigo, ele está pronto para ser recolhido, ser arrancado para o celeiro do Senhor. Oh, glória a Deus! Então, quem estiver pronto, quem estiver preparado, esse vai ser recolhido pelo Senhor, esse vai ser levado para as altas nuvens do céu, para o grande dia, o dia que a trombeta tocar, irmãos. Muitos não vão conseguir ouvir, muitos vão estar com os seus ouvidos comichados, né? Porque estão com os ouvidos sujos, estão com os ouvidos tampados para a palavra de Deus, ouvem a palavra, mas não obedecem. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, chegará um tempo que as pessoas não irão suportar a sã doutrina, teriam comichão nos ouvidos e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Quem são os mestres, irmãos, que essas pessoas estão procurando? São os falsos mestres que estão ensinando falsas doutrinas, que estão liberando, irmãos, o pecado na igreja.
Esses que não aceitam essas coisas na igreja, eles estão sendo zombados, eles estão sendo criticados, chamados de crente fanático, santarrão, né? Quadrado, mas é melhor ser chamado disso e agradar ao Senhor do que querer agradar a homens e ser reprovado por Deus. É isso, irmãos, que as pessoas não entendem. As pessoas querem agradar umas às outras na hipocrisia. E Jesus, irmãos, ele condenou os fariseus com a sua hipocrisia, né? Fingindo que estava temendo a Deus, fingindo que servia a Deus, mas na verdade, irmãos, eles eram mentirosos. Eles com suas atitudes, eles já mostravam que eles não eram de Deus, né? Então muitos você vê que as suas atitudes mostram que não são de Deus, né? O que eles vestem, irmãos, você vê um crente na rua, você vê ele todo ali, né, seminu, uma mulher seminu, nua, você fala assim, meu Deus, como pode, né? Será que o Espírito Santo não mostrou para essa irmã que ela está sensual, que ela está, né, indecente, que ela não está vestindo com modéstia, né? Então, meus irmãos, a igreja ela precisa ser a luz do mundo, né? Ser a luz é influenciar o mundo, né? Não pode ser uma trevas no mundo, irmãos. Não pode ser igual às pessoas do mundo. Você tem que ser diferente, né? Jesus vai, né, trazer à tona o que estiver em oculto. Então, meus irmãos, a hora é agora. Jesus está às portas. Não deixa para depois, irmão. Não deixa para preparar depois. Abandone as coisas desse mundo, né? Tira a televisão que está contaminando os seus olhos, né? Vendo essas programações imorais, né? A Bíblia fala que nós não devemos colocar nada diante dos nossos olhos, né, que traz a perversidade, que traz, né, a imoralidade. Salmo 101, capítulo 3, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Então acorde, igreja. Busca o Senhor enquanto é tempo. Invoca o Senhor enquanto está perto, porque Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a igreja amadurecida, as 5 virgens prudentes, as 5 que se prepararam, as 5 que se aprontaram e estavam acordadas, né? Então, meus irmãos, não é tempo de dormir agora, não é tempo de ficar distraído com este mundo, não é tempo de fazer como Marta, está ansiosa, preocupada, né, com os afazeres dessa terra, né? Esqueça tudo, irmãos, foca em Jesus, foca na tua salvação, né? Ganhe o céu, não perca o céu, irmãos, porque se Jesus voltar, irmãos, e você ficar, né, será grande o teu sofrimento, né? Ser perseguido pelo anticristo. Já pensou, irmão? Você que brincou de ser cristão, você que foi um crente joio, né, que não amadureceu, né, que foi para a igreja, que ouviu tantas palavras, mas nunca tomou uma atitude. Às vezes até, quem sabe, o teu pastor, né, que é um pastor mundano também, que nunca pregou a verdade para você, que nunca falou que era pecado cortar cabelo, que nunca falou que era pecado usar esses enfeites, nunca falou nada disso. Esse vai ser cobrado mais ainda, né? A Bíblia fala que eles serão réu do inferno 2 vezes, porque eles não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Então, meus irmãos, é tempo de você cobrar do seu pastor a verdade. Fala, pastor, né, fala a verdade da palavra de Deus. Não minta para mim, não minta para as ovelhas, né? Porque ele vai dar conta das ovelhas, irmãos. O pastor, ele tem uma grande responsabilidade do seu rebanho que ele está cuidando. Ele vai prestar conta de cada alma, né, que estiver ali para ser apacentado. Nós aqui pregamos, irmãos, para a igreja se arrepender dos pecados, para se purificar, irmãos. Não deixamos ninguém, irmãos, fazer o que quer. Nós falamos, né, e mostramos o erro. Aí, se a pessoa não quer obedecer, aí nós não somos culpados do sangue desta alma, porque Jesus fala, irmãos, que se nós não pregar a verdade, nós vai ser culpado, irmão, dessas almas.
Então, meus irmãos, é hora da igreja pregar, sim, o arrependimento, porque essa é a palavra que Jesus prega, né? Que manda ser pregado, o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento, dizendo: arrependei-vos. Então nós também temos que entregar esta palavra para a igreja. Igreja, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, se humilha diante do Senhor. E isso sim tem que ser pregado, irmão. Não é passar a mão na cabeça, não é você querer agradar a pessoa, mas levar esta alma para o inferno. Então, meus irmãos, alcança a tua salvação enquanto é tempo. Jesus, ele vai voltar, irmãos. E não aceite, irmãos, as coisas que o mundo está oferecendo. Não deixe que essa picada, né, venha te atingir, né? Você que já colocou a picada, não deixe os seus filhos também ser picados, né? Porque Deus já mostrou em sonho isso para mim também, né? Que essa picada nós temos que fugir dela, né? Aquele que quer ser salvo, aquele que quer ir para o céu, ele tem que rejeitar essa picada aí, né? Os irmãos já sabem que picada que é, né? Então, meus irmãos, arrependa-se agora, salve a tua alma, não deixa o diabo te enganar, né? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não pode, né? Mas tudo que você vê, irmãos, pode te enganar. Às vezes você vê algo ali que você pensa: isso aqui é inofensivo, isso aqui não tem nada a ver, é só um brinquedo, né? É só uma boneca, né? Que você está dando para o seu filho, para sua filha. Você está levando a idolatria para sua casa, está levando uma imagem, né, de escultura para a tua casa. Então você não pode levar essa abominação para a tua casa. Deuteronômio 7:26 fala: não porás coisa abominável em tua casa, porque é abominável ao Senhor, né? A Bíblia fala nos 10 mandamentos: não terás imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem na terra. Então, uma boneca é uma imagem de um homem, de uma mulher, né? É uma imagem, semelhança que há na terra, né? É uma figura de uma imagem. Então, para que ficar colocando essas coisas na sua casa? Para que ficar, né, dando para os seus filhos isto? Que isso aí, irmãos, é portal para demônios entrar, né? Já vi, irmãos, muitas vezes manifestando demônio, né? Até mesmo tem demônio que fica escondido nos brinquedos, né? E aí eles mexem sozinhos os brinquedos, eles até mesmo gira a cabeça, mexe os braços. São demônios que estão escondidos dentro dos brinquedos. São demônios, irmãos, que fazem as crianças ter perturbação, ter pesadelo, ter doenças, né? Então isso são ataques demoníacos que pode estar dentro da tua casa. Então tira tudo isso, irmãos. Tira as coisas mundanas, né? Deixa a tua casa limpa para o Senhor habitar, para o Senhor falar contigo. Oh, glória a Deus. Jesus, ele está pronto para receber os salvos, os escolhidos, os que não se contaminaram as suas vestes, né? Então não contamina as suas vestes não, irmãos. Salva a tua vida e a tua família, a tua casa, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Que Deus abençoe a todos, que fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.